Olá, meu amigo, minha amiga. Ter contato com uma pessoa que tem graves problemas psiquiátricos ou, por outro lado, alguém que tem uma total falta de caráter é sempre também muito problemático. Isso porque, se você não sabe de uma situação ou não sabe da outra, o contato com essa pessoa, muitas vezes com as coisas que ela diz, você vai acabar ficando em xeque, até com as verdades, com as comprovações, as coisas que você conhece, que você sabe. É o que está acontecendo, de um certo modo, nas redes sociais por parte dessas pessoas da extrema-direita bolsonarista. Você nunca sabe se aquela pessoa tem um problema ou se ela tem uma falta de caráter absoluto. Mas nada como a justiça, nada como os braços da lei para chegarem cada vez mais perto dessas criaturas, para elas perceberem, se elas não tiverem problemas, que o seu desvio de caráter pode custar muito caro. Gente, olha só o que está acontecendo. Temos situações, eu tinha prometido com vocês aqui, para tratar de assuntos que dizem respeito ao que os meios de comunicação estão fazendo aqui no Brasil, em relação a algo muito grave que está acontecendo no nosso país. Mas antes eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. Essa figura, as pessoas sérias no direito não têm mais nenhum tipo de respeito àquelas que remanescentemente poderiam achar que ele agiu de boa fé, enfim. A gente não sabe o que está acontecendo com essa criatura, mas no que se converteu uma coisa deplorável. Ele vem para as redes sociais e comemorar algo que não irá acontecer. O Brasil não será destruído, o Brasil não será explodido de uma hora para outra, porque nós tivemos golpistas aqui que estão em vias de ir para a cadeia e agora estão esperando uma providência divina ou a intervenção de Donald Trump aqui no Brasil. Isso não vai acontecer. Nós podemos ter alguns conflitos aí, mas eles estão longe de escaparem da cadeia. Mas veja só o desvio da criatura, né? Aí não sei se é desvio moral, desvio psiquiátrico, mas vamos lá. A embaixada dos Estados Unidos está assustando os ministros do STF e eles estão ficando apavorados. Isso tem a ver com uma perguntinha que nós vamos responder aqui hoje. Faltam quantos dias para vir a punição dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, hein? Muito bom dia a todos. Gente, que palhaçada, né? Que palhaçada. Eu fiz uma enquete aqui no nosso portal, que já está com 77 mil votos. Obrigado a você que visita o nosso portal aqui e participa das nossas enquetes. Eu perguntei para vocês. Dudu Bananinha, filho 03 de Bolsonaro, está nos Estados Unidos para pedir sanções de Trump contra Moraes e o STF. Na sua opinião, o que é mais provável acontecer primeiro? Bom, 15% das pessoas responderam Bolsonaro ir para Papuda. Então, o seu Deltan, aqui no nosso portal, pelo menos 15% já acham que o Bolsonaro vai para Papuda antes de qualquer situação. 4% acham que Bananinha será preso antes. 10% afirmam que nada irá acontecer ao ministro Alexandre de Moraes. E 71% cravaram aqui todas as respostas anteriores. Ou seja, o Banana pode ir preso, nada vai acontecer ao ministro Alexandre de Moraes e o Bolsonaro irá para Papuda. E depois desse vídeo do serelepe jumentinho lustroso do Paraná, qual é a notícia de agora? PGR pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Eu mandei nos últimos dias alguns vídeos aí do Bananinha lá para a assessoria de comunicação da PGR. Talvez eles tenham assistido também, mas enfim, devem ter recebido por outras fontes também, porque passou de ser um mero discurso negacionista, discurso golpista, para ser um discurso entrelaçado a uma ação concreta de autoridades norte-americanas contra a nossa soberania nacional, contra as instituições brasileiras. Então, Dudu Bananinha, eu achava até que uma eventual sanção contra ele só poderia acontecer de uma forma mais racional se de fato surgisse alguma sanção, porque você teria, quer dizer, o Estado brasileiro teria um motivo concreto. Nesse momento especulativo, embora uma autoridade americana, o Marco Rubio, tenha dito que está no radar deles causarem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, portanto, ao Supremo Tribunal Federal e, portanto, à soberania do nosso país, a coisa deu uma escalada. Mas ninguém está com medo não, seu Deltan. Você acha que isso aqui é atitude de medo? Bom, então, antes tarde do que nunca. O Dudu Bananinha ele pode ter uma surpresa desagradável, ele pode ter uma prisão decretada aqui no Brasil,
contra ele, coisa que não tinha acontecido até então. Logo ele que vai para fora, com a maior cara de pau, na maior calhordice, alguém que defende, que tem como ídolo um torturador e falar em direitos humanos. É uma coisa muito abjeta, né? Bom, réu indefensável. General Augusto Heleno tem condenação quase incontornável. É a opinião de muitos colunistas e nós aqui também. Gente, eu comentei com vocês no nosso programa anterior, testemunha só tem uma função importante para o réu se ela puder trazer algum tipo de elemento de prova que o réu não cometeu aquilo, que o réu estava com a testemunha, que o fato não é aquele, a testemunha pode provar que o fato não é aquele. Só que os fatos estão comprovados, a denúncia está muito bem feita, as provas são públicas contra o general Heleno. Então, não adianta ele levar testemunha para dar uma de Aldo Rebelo, querer fazer proselitismo, porque no final da história quem julgará esses criminosos todos são os ministros da Suprema Corte. Todo mundo ali tem casca grossa, né? Quem irá julgar. Então, essa turma está ferrada. Trump diz que quer uma lista de estudantes estrangeiros de Harvard. Gente, tá uma caça às bruxas. Eu comentei aqui com vocês, é a razão. E nós vamos ver só atos malucos de Trump. Por quê? Porque ele está inimputável. Ele virou agora um rei, um rei do mal, né? Porque a Suprema Corte norte-americana, eu comentei aqui com vocês em programas anteriores, decidiu que ele não será responsabilizado, ou o presidente dos Estados Unidos não é responsável por nenhum ato que ele cometa no exercício da função, desde que ele esteja na função. Se ele matar uma pessoa fora da função, aí ele poderia ser responsabilizado por homicídio. Mas qualquer coisa que ele faça, ele está imune. Então, é uma coisa surreal. Isso aí nem nenhuma ditadura que a gente possa imaginar, nenhum principado a gente viu, nenhum reinado a gente viu alguém sem limite algum, sem mínimo limite. E como ele tem pessoas que estão se dando bem com ele ali no meio dessa cruzada do mal, aí a coisa fica mais complicada ainda. Então, ele não é sancionável penalmente, né? Então, por isso que a gente vai ver qualquer tipo de maluquice, ele fala uma coisa que volta atrás, comete um delito aqui, ele é inimputável, infelizmente. Olha, os americanos vão ter que tratar dessa questão aí de uma forma muito séria, senão, olha, o mundo, de fato, ficará num perigo. Eu acho que no mundo todo está se percebendo, as pessoas têm racionalidade, o que está acontecendo, como os Estados Unidos estão se corroendo cada vez mais por dentro, tendo ali à frente da figura do Trump. Olha, uma situação aqui no Brasil que é necessária, foi necessário o presidente da República se manifestar como humanista, e aí ele nos representa nisso, isso pode criar problemas para o Brasil, porque ele está se posicionando contra forças muito poderosas, né? Forças aí que a gente pode classificá-las como a estrutura do Estado sionista ou do sionismo. O que quer dizer isso, gente? O sionismo foi um movimento criado para a criação do Estado de Israel. Só que existem extremistas dentro dessa visão do povo judeu ter um Estado. E eles são dispostos a qualquer tipo de situação para esse princípio, inclusive de cometer atrocidades que o povo judeu sofreu. E o presidente Lula, na medida que ele faz uma nota com esse título aqui, Ataque de Israel que matou 9 irmãos, foi vergonhoso e covarde. Aqui está a fala de Lula. A morte de 9 dos 10 filhos da médica palestina Alaa al-Najjar, como consequência de ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza no sábado, é mais um ato vergonhoso e covarde. Seu único filho sobrevivente e seu marido, também médico, seguem internados em estado crítico. Esse episódio simboliza, em todas as suas dimensões, a crueldade e desumanidade de um conflito que opõe um Estado fortemente armado contra uma população civil indefesa, vitimando diariamente mulheres e crianças inocentes. Já não se trata de direito de defesa. Combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas. O que vemos em Gaza hoje é vingança. O único objetivo da atual fase desse genocídio é privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los de seu legítimo território. Esse é o pronunciamento do presidente do nosso país. E que a gente tem que enaltecer, fosse ele de qualquer corrente política, gente.
porque se trata da defesa de pessoas humanas, sobretudo pessoas humanas indefesas. Esse aqui é o pai das crianças, gente, o médico, né? A gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se ele está consciente, né? Ali quem está falando com ele é a irmã dele, está falando uma série de coisas ali, não se sabe. A pessoa que tem 10 filhos, gente, a gente não, pô, já é difícil, né? 10 filhos, a gente ter uma família com 10 filhos, né? Antigamente se tinha muito, né? Eu sou neto de uma família, o casal dos meus avós maternos, eles tiveram 11 filhos, e o casal dos meus pais, do meu pai, né, os meus avós paternos, eles tiveram 17 filhos. Né? Então, eram outros tempos. Agora, hoje é muito raro a gente ver isso aqui no Brasil, né? Em outras partes do mundo, mas lá, esse casal de médicos, eles tiveram 10 filhos, e os 10 filhos são assassinados. O mais velho tinha 12 anos. Gente, como é que isso não vira um acontecimento mundial? E aqui no Brasil? Assistindo ontem o principal veículo de comunicação da Rede Globo de televisão, aos domingos, o Fantástico, nenhuma nota, nada, nada, nada. Começaram a falar de assuntos como esse aqui, ó. 25 de maio. Falando de espião russo no Brasil, gente. Fala sério, né? Fala sério, né? Espião russo no Brasil. Fizeram a matéria investigativa, um negócio grande. Aí fizeram essa matéria aqui com as freiras funkeiras, dançando hip hop. Um dos apresentadores resistiu e se juntou ao embalo da irmã Maria. Olha o destaque que eles vão dando. Aí depois eles falaram do casal de israelenses que foram mortos nos Estados Unidos, e que foi uma coisa deplorável, mostrando como está havendo uma visão de em muitas partes do mundo, visão distorcida, confusões, em função daquilo que as pessoas estão tendo conhecimento que está acontecendo em Gaza. Isso vai vitimando pessoas inocentes por todos os lados, merece nosso repúdio. Mas o Fantástico não falou nada, eles foram falar Aí pegaram a Ucrânia. Júnior e Adriano Ferreira se depararam com um esforço. Aí pegaram a Ucrânia e chegaram no estacionamento lá que teve uma bomba que destruiu o carro de uma pessoa, aí mostrou a pessoa triste porque o carro foi destruído e tal. Mas nenhuma linha, nada desse genocídio lá em Gaza. Isso torna, senhores redatores do Jornal Nacional, da Globo News, do Fantástico, todos vocês ficam, a partir desse momento, como cúmplices, na medida que vocês sabem que aconteceu, porque existem muitos veículos no mundo que estão informando isso, e vocês não informam isso à sociedade brasileira para despertar uma interrogação, uma indignação desse tipo de situação que está acontecendo lá na faixa de Gaza. E, portanto, gente, quando o presidente do nosso país ele se coloca de uma forma crítica a esse tipo de situação, olha, como o governo norte-americano é sócio do governo de Israel nesse genocídio, então eles podem utilizar esse fato para carregarem nas tintas contra a nossa soberania. Então, a questão que eu estou jogando aqui para a gente analisar, outros canais analisarem também, porque vamos acompanhar quais serão os próximos movimentos. Mas, julgarmos pela posição da Procuradoria-Geral da República, ninguém está preocupado com tipo de ameaça, tipo de sanção de fora para dentro, não. Tempos muito turbulentos podem se apresentar aí, mas aqui fica esse registro, que nós temos a imprensa do nosso país, os grandes veículos de comunicação, atrelados a esses interesses internacionais que procuram esconder esse genocídio que está acontecendo contra pessoas inocentes longe do nosso país, mas que afeta todos nós. Porque qualquer crime que se faça contra a espécie humana, contra crianças inocentes, é um crime contra todos nós. É assim que eu penso, e eu acho que a maior parte de vocês também pensam assim, né? Pensa assim. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez. Um grande abraço, filas andam e vamos continuar nas lutas, né? Um grande abraço, tchau.